E a partir das minhas necessidades, eu vou agir ou não e vou tomar decisões. E aí eu vou Qual é a tua necessidade? Qual é a minha necessidade seria? Qual seria a tua necessidade nesse caso? Vamos pensar aqui. Oi, gente! Começando mais um podcast Pode Mais. E aqui pode mais tudo. Pode mais amizade, pode mais negócios, pode mais degustação, amor, sexo, intimidade, ciúme. Ciúme não pode. Não. Ciúme não. Aí a gente entrou numa discussão chata. E Por aí? que é chato? Alguém gosta de ciúme? Hoje eu fiz Ai. uma enquete. Ai, Fiz uma enquete fez entre uma alguns enquete. conhecidos. E eu perguntei, pessoal, o que é ciúme pra ti? E eles disseram, ciúme é uma merda. Opa! Eu achei que ia dizer, ai, ciúme é prova de amor. Bem eu falando isso. Mas, Não combina mas é comigo. complicado isso, né? Daí eu disse assim, nossa, mas isso é pesado, né? Daí eu disse, não, mas Cíntia, ciúme é só pra atrapalhar a vida. E daí, assim, eu tenho várias coisas, assim, que o pessoal trouxe que eu quero dividir. Mas eu também primeiro quero ouvir vocês. Quero saber o que é ciúmes. Eu provoquei com é prova de amor, porque isso é argumento que muita gente usa, né? Mas mostra se que não... eu te amo. Porque Não, porque quem se não não ama, sentir- não quem ama, cuida. É, né? É, e Isso se não cuidar. sentir ciúme, não ama. Como que não sente ciúme? Eu já ouvi isso muitas vezes, de homens e mulheres. Exato. É, Então, nosso tema de hoje, né, pra quem tá aqui ouvindo a gente, lembrando, é ciúme. E eu acho que nós temos um problema nessa mesa. nós temos um Mas Temos um problema. Temos mais um Temos problema. um vinho a tomar, é um problema? Ai. Esse é um bom problema. É uma- A gente dá conta. desse problema a gente dá conta. Inclusive a gente tem que falar que quando bebe vinho não tem direito de ter mais ciúme, né? Quando tá bêbado não tem direito. Bom, Não. tudo bem. Nem mais nem menos. Mas o problema é que eu sinto que nós quatro não somos pessoas que concordam. Aliás, a gente concorda sempre no mesmo argumento. Todo mundo aqui não acha ciúme bom, ou não tem muito ciúme. Isso? A gente precisava de alguém aqui. Ciúme, mas eu não vou dizer que eu não sou ciumenta. É desse contraponto. A gente precisava desse contraponto. É. Alguém aqui é super ciumenta? Tu quer que eu faça esse papel? Eu posso fazer? Não não é fazer um papel. Tá, se Na tiver que fazer o papel, a gente faz. Tá Mas bom. tem alguém aqui que é super Não. ciumenta? Assim, eu acho que eu sou muito ciumenta. Tipo, que nível, assim? Nível ciumenta. E aí, quando eu tô falando em ciúmes, a gente não precisa estar falando de relações românticas, né? Uhum. Isso é importante, É, né? o nível de ciúme, assim, de quando minha filha era pequena, não querer que ninguém pegasse ela no colo. Ah, esse ciúme eu também tive. Tá. Eu Olha, não. veja só. Eu não tive. Né? Eu, com o primeiro filho, não com o segundo. Eu não tive segundo filho, então É. não deu, Ai, não não deu deu pra, tempo não pra deu te tempo provar, pra saber. Mas Mas eu sou ciumenta, mas eu entendo isso. Eu percebo isso. Não é uma coisa assim que fique irracional, mas eu tenho ciúme, assim. Tenho. sabe de uma coisa que eu ouvi hoje, que em espanhol a palavra não tem a tradução para a palavra ciúmes, né? É celoso. Celoso. Que seria Zelo. zeloso. Olha o Zeloso. barulhinho, olha o barulhinho. Olha só. Requintes de crueldade. Ó, isso aqui serve pra não picar. Tá. Não tem problema. Eu prometi que eu não ia gritar, mas eu gritei. Eu não sei. Acho Mas que é assim. eu acho isso interessante, né? Que quando Que a na gente realidade pensa, a origem da palavra tem a Isso ver vai dar com, problema. vai com vai isso, né? Tem a ver com ardor, com certo. zelo também, Aham. né? Muito embora em algumas situações se confunda com a inveja, né? Isso eu até queria comentar. Será que as pessoas têm noção, quando elas estão falando de ciúme, se é ciúme que elas estão se referindo ou se é inveja? Aqui é tudo ao vivo, tá? E, Olha, Cláudia, não tá fácil Acho aqui. que tá essas difícil, duas. mas vai dar certo. A gente tá derramando vinho antes. Pode. Vai gente lá tá- que é pra isso. A Vai gente lá que é tá pra isso. derramando antes de provar, né? De Que fique provar. bem claro. Mas que olha não é o culpa aroma, do olha o aroma, olha o aroma. Deu pra sentir já. É. Olha. Mas, Cláudia, eu acho que quando tu traz isso da inveja, mas eu acho que também entra essa questão do zelo. Porque eu acho que assim também, eu penso que o ciúmes, ele não tem uma situação de dizer assim, ó, eu não tenho ciúmes. A gente falou aqui, é consenso que de alguma forma a gente sente ciúmes. Mas eu acho que a gente poderia, e não sou especialista, mas talvez pensar, será que existe um tipo de ciúmes que talvez seria natural? Que é esse a ver com o zelo, de quem faz Saudável? parte.
Eu não sei se alguma coisa seria, Eu se a li gente poderia hoje, dizer Cíntia. saudável, mas dizer essa coisa assim, ó, do cuidado, da preservação, que é o que, como tu traz de um filho, né? Que tu não, de não perda, né? Daquele sentimento, daquela proximidade. Mas também tem aquele ciúme que passa a ser patológico, que é da possessão, do meu, dessa coisa assim, né? De que eu tenho direito sobre. Não sei, eu fico sempre, quando eu penso sobre ciúmes, são os dois pontos que eu venho. Até onde eu tô, né? Que é posse, ou até onde eu tô cuidando. Pô, se eu gosto, eu quero que esteja perto de mim. Mas não é para aquela coisa de que eu tenho que olhar no telefone, que eu tenho que saber com quem a pessoa está falando, me dizer onde é que tá, me manda a localização. Acho que isso, para mim, já é um... Pois é, eu acho que esse ponto que tu chamou aqui, Cintia, eu acho bem interessante. Porque quando a gente fala de ciúme, do que a gente tá falando, né? A gente tá falando desse sentimentozinho, assim, que a gente tem e que a gente fica controlando. Que é aquela coisa e assim, ou... Tu acabou de assumir que tu tem? Não, É não, isso? Ah, não. supostamente, Tá supondo, assim, tá. supondo, é. Ou a gente Só tá pra falando entender. dessa pessoa que passa a fazer o outro sofrer. Já é patológico, tanto né? que vigia essa vida, ou que de tanto cercear. Por exemplo, eu já vi casais que eles não vão na academia, eles têm um contrato de que a gente não vai na academia, porque os dois têm ciúme um do outro dentro da academia. Ciúme E é compartilhado. um ciúme compartilhado. Mas é no mesmo nível, será? Bom, aí eu não cheguei... Mas assim, de perguntar por que vocês não vão na academia e tal. Não, porque a gente... Aí os dois se olharam assim, como quem diz, a gente não vai na academia, porque eu não gosto de ver meu marido olhando as gurias e ela não... E o marido não gosta de ver ela ali, né, exposta. Então, eles não fazem academia. Eu achei que era olhando os outros. Olhando? Ah, tá. E sendo olhada também, né? Ah, tá. Que vamos combinar que essas mulheres com essas roupas de academia ficam gostosas, né? Tchê. Eu acho Agora eu bonito, lembrei né? da outra Eu versão da Miriam. Aquela que uma vez ela abriu, assim. Não Vamos deixar assim. Já não era esqueci. depois do vinho, não era Não depois era. do vinho, viu? Mas eu penso que a questão dos ciúmes talvez é bem isso. Tem que dividir em qual momento e que tipo de ciúmes que eu tô me referindo. E hoje o papo, quando eu comentei que a gente ia ter o podcast, que o tema era... Eu fui fazer essa enquete, assim mesmo, de entender das pessoas e conversei com homens e mulheres. Eu achei fantástico isso, né? E daí eu fiz uma segunda pergunta, que é assim, tá, tu tem ciúmes do quê? Da cumplicidade ou do corpo? Ah, isso é interessante. Ótima O pergunta. que vocês Gostei da acham? O que pergunta. vocês acham que... Do corpo Eu dela. acho que as mulheres têm ciúme da cumplicidade também. Da cumplicidade e os homens do corpo. Na mosca, Cláudia. É o que a gente tinha mesmo? comentado Foi. na semana Me passada. chamou muito a atenção isso, que as mulheres, mas aquela coisa que ele já, né, que é comigo, aquela intimidade, aquela troca, os segredos que troca Que só a comigo, gente tem. só a gente tem, Ou tinha. né? E quando eu perguntei A para atenção, né? O cuidado, Cuidado. o momento de, vamos fazer uma coisa juntos, pensar projetos juntos. Isso é um olhar bem feminino que a Miriam pode discordar, porque ela não gosta de olhares femininos assim, desse tipo, meigos. Mas eu diria que os homens, eles podem ter isso também, sabe? De se importar com essas coisas, mas o ciúme deles é uma coisa muito física. Tu sabe que eu diria que Será esse que é olhar a para mim regra? não é nada meigo, ele é extremamente racional. Para mim, o corpo, que é uma coisa muito mais assim. Pode ser passional. Não, mas eu acho É. meigo, eu não disse que Não, não era racional. não, eu digo assim, Nós Nós não sou estamos meigo. acompanhando, né, Miriam? Mas Não. eu acho Vamos que ele de Vamos novo. tomar o vinho e deixar elas batendo papo, eu porque o acho- vinho tem que ser acho- tomado, né? Eu acho Olha ele lá. extremamente racional, essa coisa. A gente assim, brinda que com vou vocês brincar. também. Tu vê, né? Elas desviaram o foco para poder Pra beber. poder beber, tá aí, ó, Cláudio, nós aqui, né, Façam o entrando assim, podcast que a gente vai ficar de plateia. Mas nesse meu jeito pouco racional, qual é a lógica de trazer uma garrafa de vinho, de trazer um monte de taças, quase se matar para abrir essa garrafa e aí ficar olhando pro vinho. Não. Não Bom, faz mas- sentido, não faz sentido, tá certo. Mas que o aroma tava bom, tava. Tava, né? Eu tô perfumado. molhando minhas ideias agora. Lubrificando o mecanismo. Fertilizando, É. Fertilizando. Essa Mas questão tu do sabe. ciúme é... Mas esse negócio da mulher ter ciúme da cumplicidade e não do corpo, será que não é uma naturalização da gente? Porque assim, a gente cresce ouvindo que homem trai.
que o homem tem mais desejo sexual, que o homem tem mais necessidade, que o homem tem mais impulso. Será que a gente não Que o aprende homem pode mais. que o homem, né, é E a mais... gente tá aqui Só pra defender que a polemizar. gente pode E mais. aí, será que a gente não naturalizou isso a ponto de dizer assim, que o que nos resta, assim, lá no final, no fundo, é a cumplicidade. Então, é disso que eu defendo. E o homem, por sua vez, como sempre teve muito mais aguçada a posse mesmo, né? Talvez ele possa expressar que é do corpo, né? Será que não é isso? Olha, que é um bom ponto de vista. Acho que faz... Mas a olha, exploração midiática, comercial do corpo masculino é muito recente, assim, É toda uma questão cultural É. aqui envolvida. E aí fica interessante assim, tá, o quanto isso é atávico, né? Eita. Não, agora ela puxou. Pega o dicionário. Puxou Alguém procura atávico. atávico. Olha Eu aí, ó. eu tô me sentindo excluída, vou dizer por quê, ó. Não, eu tô me sentindo incompetente aqui. Meu Por quê? Deus. A Cláudia me vem com esses termos, né? Que a gente tem que buscar um dicionário embaixo da Ah, que mesa. bobagem. A Cíntia e a Miriam fizeram o dever de casa, livro, apontamento, pesquisa. E eu cheguei aqui penteando o cabelo. A vida como Como ela ela é, é, a né? vida como ela é. Se a gente E pode, tu né? vai trazer só todas as tuas contribuições, E Luciana. é, Eu trouxe a as filha. Eu trouxe a filha. Importante contribuição. É isso aí. Pra nos deixar no ar, né? Sem filha não tem podcast. Hoje não. Mas, então, vamos pro... O que é atávico? Atávico. Ela já nem lembra o que é. Não, atávico é do próprio ser humano, que é atávico, né? Que nasce contigo, que é do teu ser, que é instintivo, que é inerente ao Eu ser humano. lembrei que tu é Pode jornalista. mais é cultura na veia. Pode Ciúme, mais vocábulos do vocabulário. dicionário. Isso aí. Eu lembrei duas coisas. De quem ela é filha e que ela é jornalista. Aí, ó, Tu é jornalista? mistura completa. Eu sou Sim. formadíssima. Você é formada em jornalismo. Formou antes de jura? mim? Meu Deus. Meio olha ano como antes. A gente, Meio, né? a gente ainda não Direto do túnel do tempo. Ai, adorei essa locução dela Gostou? agora. A entonação. Repete de novo. Imagina se eu tivesse rouca. Meu Podia gravar Deus. aquelas. Isso é Bem, isso, deixa pra lá. isso Vamos dá voltar pro ciúmes. ciúme. Isso dá ciúme. Isso dá ciúme. Quem Imagina, tá ouvindo, né? ouvindo assim, Aham. essa voz. Ou isso pode provocar. Mas a tua Mas pergunta, tu imagina Cláudia, o era telefone. se o ciúme vamos voltar. nasceu com a gente. O quanto, partindo da tua análise, que eu achei muito interessante, o quanto é atávico isso de ter ciúme físico ou ciúme Do momento, do momento, da cumplicidade, do viver. A Regina Navarro tem um trecho desse livro aqui, que eu já trouxe da outra vez, mas que ela fala que o ciúme é aprendido, o ciúme é cultural. Porque em outros tempos, na história da humanidade, não existia essa ideia de casal, né, como a gente tem agora. Então, as mulheres engravidavam e elas não sabiam quem necessariamente era o pai daquela criança. Elas não tinham essa relação assim, como a gente conhece hoje, né? E isso tudo era naturalizado. E daí a gente vai, se a gente começar a mexer assim em antropologia, a gente vai descobrir uma série de povos e regiões onde as pessoas ainda vivem assim ou viveram assim. Então, esse modelo de casamento e de relação, ele é muito recente na história, né? Tanto é que tem um livro que fala no período feudal ali, quando o casal ia casar, a primeira noite era do rei. Então, ela, né, nós somos súditos. Não era do marido. Não era do marido. Então, assim, isso era aceito, porque era naturalizado. Então, assim... Era cultura. Era cultura. Cultura, eu acho que essa é a palavra. Então, assim, se a gente aprende a ter ciúme, a gente pode desaprender a ter ciúme também. Pode, acho que pode. O que é mais rápido e mais fácil? Aprender ou desaprender? Novo tema pro Pode Mais. E aí? fico- O ciúme é meu ou o ciúme é porque a sociedade vai ver alguma coisa da qual eu talvez tenha que me envergonhar? Enquanto uma mulher casada, eu tenho que me envergonhar porque o meu marido sai com outras mulheres. Então, eu preciso ter ciúme porque... Entende? O quanto eu gostaria que ele não estivesse com outras mulheres, eu não quero imaginar isso, eu não aceito isso, eu quero ele aqui. Ou... as pessoas vão falar sobre isso, porque a sociedade não entende Porque que a nossa ninguém relação... tolera isso. Quando a gente olha Entre para esse aspas. ciúme, quando a gente olha para esse ciúme
de relacionamento. É, de relacionamento. Que é o mais Porque- presente, mais expressado, eu acredito. Mas tem aquela coisa de ser Você é mais ciúmes de presente. amizade, que daí foi outra coisa que veio, né? E hoje eu também ouvi, eu dei um podcast falar sobre isso. Ciúmes de amizades. E que daí, assim, não envolve a questão do corpo. Mas aquela coisa, pá, tu tá saindo, né? Tipo assim, nós 4 somos amigos, daqui a pouquinho eu começo com As 3 saíram e não me convidaram não me hoje. convidaram. Vocês estão fazendo mais Tá aí coisas o tema do juntas. próximo. Vamos Viu? falar de amizade e a gente Amizade. pode voltar no É. tema do ciúme. Então, eu acho que também tem isso. Para mim, o ciúme ele não é algo assim tão simples e esteja numa esfera só. Ele vai se colocando, né? E eu vou um pouquinho. Daqui a pouquinho tem gente que tem ciúme do carro, e daí a gente está objetivando as coisas, porque como a gente faz na questão de corpos, também tem do carro, dos CDs, dos livros. Agora não usa mais CD, O mas agora ciúme. é. O ciúme Mas é do muito CD é bom. bom, porque a pessoa citou isso É. pra mim. Eu já tinha ciúme dos meus CDs, né? E daí eu disse assim, bah, e olha só, ele disse assim, ó, e de verdade, eu preferia emprestar meu carro do que emprestar meus CDs. Então, Achei que meu pai dizia assim, ó, mulher, disco, na época não era mulher, disco. E como é que é outra? E dinheiro não se empresta. Tudo na mesma linha, que Mas eu horror, achei né? isso... Tá, eu vou deixar... Tá, Luciano, vai. Não, fala primeiro. Não, Eu tô vai, acostumada já. Eu tô lendo, eu continuo lendo, tentando ler a arte da escuta. Então, eu tô praticando, tá? Enquanto não termino o livro, eu vou praticando. Não, porque eu achei interessante de novo, né, Cíntia? Tu levantou. Sim, existem, de acordo com as minhas leituras também, tem o ciúme que é esse natural, que a gente nasce, mas eu achei que a gente estava falando do ciúme marido-mulher. Aham. Esse ciúme, né? Esse ciúme, que ele gera uma coisa mais aprendida, estrago. né? Mas Esse que existe gera esse mais ciúme, estrago. assim. E aí, quanto que tá... Tu levantou a questão do relação com a sociedade, mas e o medo de perder? E a insegurança de quem tem ciúme? Mas o medo de perder não tem relação também, muitas vezes, com a própria sociedade? Mas medo de perder o quê, se a pessoa não é tua? Né, vamos partir do pressuposto Mas a base que não, do ninguém ciúme de não é a ninguém, né? posse? A Pois base é. do ciúme não é a posse? E aí, pra mim, ciúme é mais sobre mim do que sobre o outro. Fala mais, Não, explana sobre eu isso. vim de um momento de um bate-papo sobre CNV, comunicação não violenta. E ali a gente vive o processo de aplicar as ferramentas, onde, diante de qualquer situação, eu observo ao invés de julgar. Eu olho primeiramente para o que eu sinto diante dessa situação, olho para os meus sentimentos. Os meus sentimentos automaticamente mostram-me as minhas necessidades. E a partir das minhas necessidades eu vou agir ou não e vou tomar decisões. Então, tudo que me atinge, tudo que me faz, que eu permito que me faça mal, que eu permito que me faça sentir mal ou me atinja de alguma forma, é porque eu permito. É sobre mim, não é sobre o outro. É sobre uma necessidade minha, é sobre uma expectativa minha, é sobre uma carência minha, é sobre uma experiência anterior minha que gerou entendimentos, percepções, traumas. Então, tu está dizendo, por exemplo, que se eu vejo o meu marido ou minha esposa conversando com uma pessoa numa cena que para mim é difícil, Uhum. tá? Eu sou... não gosto. Estão rindo, estão conversando espontaneamente. Tá E demais, pra mim já. aquilo já tá Tá demais, próximo, tá? Não tô conseguindo viver com aquilo. Não tá, né? Muito Não olhadinha, tá descendo, né? assim, Se né? encostando quando fala. É. bah. O quanto ele conversa assim contigo? Tá, não é essa a questão. Daí, O quanto tu a conversa questão assim com ele? baseado no que tu tava dizendo. Nessa hora eu vou sentir um ciúme. E aí eu vou me observar e vou sentir por que eu tô sentindo ciúme. Uhum. E aí eu vou Qual é a pensar- tua necessidade? a minha necessidade seria... Qual seria a tua necessidade nesse caso? Pois é, vamos pensar assim, Eu hipoteticamente. já sei qual é, porque eu já me imaginei na cena e já fiquei com ciúme. Bater a pessoa. Não, a minha necessidade seria substituindo. Sai tu, entra eu, óbvio. Mas a Não tua tem necessidade necessidade, seria não. qual? De atenção, de momentos legais com ele, de Eu sorrisos. quero que tá ali de- falando Será comigo, que- rindo. Mas aí é uma necessidade tua. E se for uma comparação, Luciana? Mas a comparação tu faz com o... Tu te Com o compara outro, com o em outro. relação Pois ao é, outro. se eu Mas fiquei com ciúme aí- dele conversando com aquela mulher e eu começo a me comparar com aquela mulher e fico pensando. Mas essa comparação diz o que sobre ti? uma O insegurança. que não tá legal em ti, É uma o que tá insegurança. inseguro, É, né? é, Então, exato, é. diz sobre ti. Uhum. Então, tudo diz sobre nós. Mas olha que daí a gente chega naquilo que eu falei antes, que vocês não estavam ouvindo, porque vocês estavam muito distraídos com essa garrafa maravilhosa, esse vinho muito saboroso.
quando eu falei da questão Aliás, da a proximidade. gente tem espaço para patrocinador, né? Da é proximidade verdade, olha. do ciúme com a inveja. Tem muita proximidade. Em algumas línguas, a palavra utilizada, eu acho, não sei se em alemão não é a mesma palavra usada para os dois, quando quer dizer Não que sei. você tá com Depois ciúme, da turnê, e quando depois eu do esclareço torneio, as Bem, dúvidas. e inveja. Então, assim, o que tu tá sentindo ali quando tu... Ou eu, né? Naquela situação, eu queria estar no lugar dela. Eu tô com ciúme ou eu tô com inveja dela, que tá vivendo aquele momento? Fica confuso, né? Teoricamente, o Pode. ciúme, para mim, diz mais sobre a relação. Nesse caso, tu imagina uma relação amorosa, né? Sim, né? Agora nós estamos falando disso, Então, me diz mais sobre sentimento, parece. E a inveja, não sei, de alguma forma eu remeto a outras coisas. A gente tem A a tendência... conquistas, a valores, a reconhecimentos. Não sei. Tô viajando, talvez, mas E tentei que traduzir. daí vai, talvez... Eu também acho que a inveja vai para esse espaço, que pega um pouquinho da comparação, mas vai lá para o espaço de posse. Quando eu invejo, eu quero, eu desejo. É meu, eu não não quero, e eu não necessariamente quero que o outro tenha. precise, não necessariamente isso que eu também tenha não é necessidade. Quando que eu eu não preciso quero que para, o outro Cíntia. Mas Não tenha. para, talvez- Cíntia, não para. Não para. Não para, Cíntia. Mas talvez eu não tenha necessidade ou nem desejo, mas eu quero naquele momento. Então, daí é a inveja. Depois que eu tenho, talvez eu nem dê o valor que... Isso parece outra coisa que a gente falou na semana passada também. O quê? Tesão. Eu quero, mas... falando. Pois é. Mas a inveja não, É né? inveja. Eu acho não, que não. claro que é. não. Foi só É. uma Ah, tá, besteirinha tô fazendo a à parte. brincadeira, Mas né? que Porque eu pode fiquei invejar. pensando, Pode, né? Pode. Pode. Pode, Mas, né, Miriam? mas eu acho que quando tu vai pra essa coisa da inveja, né? Tu olha, tu deseja aquilo que o outro... Tu nem sabe se tu tem aquela necessidade, mas tu Momento quer Miriam aquele desejo. psicóloga. Não, eu tava lembrando de um texto aqui desse livro que tava falando, e a discussão é justamente ciúme, porque que ciúme, aquela coisa toda tal, né? E aí ele fala no texto que desde os gregos já se sabe que a gente só deseja aquilo que a gente não tem. Né? E depois que a gente Naturalmente. tem, a gente perde o tesão Numa pouco, questão né? de inconsciência. Inconsciente. pouco é só pra relevar. Eu acho que muito mais numa questão de inconsciência, né? Porque daí agora, se tu tá, digamos assim, mais consciente, e daí vai porque a Luciana traz, que é o que a CNV direciona, eu me observo. E se eu me observo, eu sei que eu não vou desejar aquilo que talvez não seja real objeto de desejo. Daí eu não vou produzir ciúmes, não vou produzir inveja. Eu acho que a inveja, ela cabe nesse discurso quando a gente percebe alguém que está tentando minar o teu relacionamento. Não tem essas situações assim em que tu sente... Nas novelas Mas será sempre que a tem. inveja é tua ou a Intencionalmente. inveja do outro? A inveja do outro. Do digamos outro, assim, ó, sim. Você tem... Outro dia eu ouvi uma história muito interessante de uma vizinha que esperava a esposa sair de casa para ir oferecer lanchinhos pro marido. Aí um dia ela ofereceu bergamotas, no outro dia não sei o quê, no outro dia não sei o quê, sempre usando roupas muito assim... Outro dia ela se ofereceu de lanche também? Chegou um dia que... Né? Então, assim, aquela coisa foi num crescendo e essa pessoa dizia assim, olha, né, eu conheço meu relacionamento, eu conheço meu marido, não tem problema. Mas aí a coisa foi indo, até que o marido disse, olha, eu acho que tu precisa intervir. Mas que Porque bom que daí- o marido disse isso e não disse pode vir que eu vou lanchar, né? Porque se a esposa fosse uma Tudo mulher, que é combinado. Não, mas nesse caso pelo jeito não era, né? Mas a pessoa que falou Mas poderia se atávico tornar- foi pro lanchar, eu vou te contar. O que esse é essa? programa ele tem um potencial, né? Vai, né? A coisa anda. Lanchar, vamos explicar lá pro Nordeste o que significa, né? Andar de lancha. Surfar na onda. Mas era isso, óbvio. É estratégia pra ficar famosa. Cláudia explicando o que é lanchar. Não, vamos, Não, vamos lá. eu adicionar. só não vou pode falar mais. da CNV pra não ficar chata. Tá, mas Porque então, eu já tinha mais um lance que eu queria falar. Ali atrás. acho que Compartilha É que com a tudo gente. isso, pra mim, isso tem uma relação com várias coisas que o ser humano faz com extrema habilidade. Generalizando um pouco a maioria dos seres humanos. Primeiro, busca culpados. Porque a culpa geralmente não é minha, é do outro. Tá? E se ela é minha, eu dou pra quem eu quero. Exato. Né? Boa! Ah, gente, eu Aí, preciso de uma caneta. outra coisa é se vitimizar. Por quê? Me vitimizar é me eximir da minha responsabilidade, da minha própria culpa.
E terceiro, a própria responsabilidade. Delega a responsabilidade, é tudo do outro, né? Consequência do outro. Eu não me responsabilizo pelas minhas atitudes. Nem pela minha felicidade, às vezes. Exato. né, Luciana? E daí Quanto que a gente transfiro pro outro. terceiriza isso, E aí, né? por isso que Transfiro eu pro digo outro. que a CNV é uma ferramenta de felicidade. Vamos pra prática. Tá, Vamos pra vai lá. prática desse Exemplos, exemplo. exemplos, Dá um vai lá. exemplo. Não, tu que dá o Adoro que ela pede a prática. Mas vamos lá. Não, eu tô Pegar um amando. exemplo. Imagina que eu tô- Aconteceu. Vamos pegar. Fica Tá. tudo bem. Eu não vou falar de relacionamento, então eu vou pegar um exemplo de trabalho, tá? Não. Vamos falar de relacionamento. sim, Tá, olha, ela tá. Eu já. O que é que tu quer, Cláudia? Eu Tu trabalho sabe que eu tenho uma relacionamento. tendência de me expor. Mas E eu acho aí. E aí tu provoca, né? Não, eu vim de roupa formalzinha, assim, séria. pra falar de trabalho, tá? De vermelho, tá? Bem, Por causa do ciúme, mas enfim, né? Vamos lá. Situação no ambiente de trabalho, tá? Tô sobrecarregada com N tarefas, não é a Luciana. Aí eu pego, eu tenho um relatório para entregar para Cláudia às 4 da tarde. Ah, essa hora tu me disse que tu ainda não fez. E aí, a Cláudia chega às 5 horas, depois de esperar, diz, Lu, o relatório. Cláudia, ai, eu tô com tanta coisa, entrou tanta urgência, não tinha como, já tô me vitimizando, tá? Eu sou a vítima da situação. E aí, eu tive que atender o fulano lá que me pediu isso aqui, que era urgente. E aí, eu atendi ele em função disso. Agora, eu não consegui terminar o teu relatório. Ou seja, a responsabilidade de eu não terminar é dele, que veio aqui, me expôs outra prioridade, e eu não cumpri com ela. Eu me vitimizei, eu culpei outra pessoa, e eu deleguei a responsabilidade da minha decisão. Eu não assumi com a Cláudia que eu falhei ao prometer o relatório até às 16 horas e eu falhei ao aceitar o pedido da outra pessoa e priorizar aquilo que não estava no script e, portanto, a responsabilidade dessa decisão é minha e não é da outra pessoa que veio me pedir. Trazendo, Ficou muito sério agora. Olha, Vou tomar eu mais vinho. Eu Vamos vou lá, dizer uma trazendo para coisa, um relacionamento. Para uma pessoa que vive botando a culpa em si mesma pra tudo, criada assim na base da minha culpa, foi minha culpa. Isso aí é terrível, porque agora eu já tô achando que eu tenho mais culpa ainda. Mas eu acho que é bem essa coisa. Pra quem? Eu falando aqui, Culpa e vendo um responsabilidade é relacionamento, né? diferente. Culpa e responsabilidade é Ah. diferente. Ela tá gostando, ela aqui, ó, ela tá querendo. Eu dou em cima da Luciana, tá? Agora ficou bonito isso aqui, né? A Luciana não quer. Mas ela diz o quê? Ó, tá. Cíntia, né? Fazer o quê? Eu não consigo dizer não pra Cíntia. Como é que ela vai explicar depois pro Ai, Tu muito entendeu? bom, Vamos trazer muito para um relacionamento. bom. Isso Ai, acontece nos sim, relacionamentos. Não a Luciana aqui, mas uma, Aham. né? Tipo, Dou em cima da Luciana. isso geralmente é discurso Daí a masculino, Luciana, né? daí a É eles que não Luciana- daí a conseguem Luciana dizer diz não. Assim, bah, eu não é que eu queria, mas ela assim, ela me convidou, eu fui até ali, não era para ter acontecido isso. A Muito culpa bom. é da Luciana. E daí eu vou me desculpar, né, com a pessoa com quem eu tenho Ai, que tu o tem meu que ver compromisso. que eu tava tão sozinho, tu tava trabalhando tanto. é. E daí eu Eu não tava ai, me tu dando sabe, atenção. E as necessidades que a E gente daí a tem, vítima- né? Homem, E daí a vítima no relacionamento, que eu não sei Vira se dá criminosa. pra dizer, sabe? A pessoa que tá Mas ali. isso é Então, acho que e daí é bem isso. Eu terceirizo a responsabilização, a minha escolha, a minha atitude, por conta de que eu não quero assumir. Olha aqui, ó, traí e me envolvi com outra pessoa. E tomei a decisão Tomei de a fazer decisão isso. de fazer. Porque, e daí eu acho que é aquilo que a gente sempre fala muito, que é a questão de fazer escolhas, né? A vida nos coloca em fazer escolhas sempre. Segura Sofre. na minha mão. Não é fácil. A hora das escolhas não é, Não é fácil. fácil. menina. Não, mas É, tá tudo mas certo. mas eu acho que né, Nessa parte, nessa quando é parte, sexualidade, é. tá tudo certo. Eu acho que a gente escolhe. Mas eu acho. Daí logo eu quero lançar uma outra coisa. Tá, não, mas eu também penso que quando a pessoa faz isso continuamente, repetidas vezes, toda vez que ela erra, toda vez que ela extrapola no ciúme, faz alguma coisa de errado ou tenta controlar, enfim, cria um mecanismo de sofrimento na outra pessoa e depois joga a culpa por cima, né, dessa pessoa, o ciumento é perverso. Com certeza. Ele é perverso. Perverso, faz o outro E eu acho sofrer. bem importante a gente dizer isso, né? Porque a gente naturalizou essa história do ciúme a ponto de muitas vezes nem perceber essa manipulação. E a pessoa costuma fazer isso. Então ela faz uma cena, quebra, acaba com a festa, faz um horror, impede a outra pessoa de estudar, de fazer uma série de coisas
e aí diz que é amor, e quando tu reage, te chama de louca, ou diz que tu provocou, né? Então, quando a gente tá num relacionamento como esse, assim, é importante ficar alerta de que talvez a gente esteja lidando com uma pessoa perversa, né? Sim. E isso tem uma relação muito próxima do nosso debate que motivou a criação desse podcast. Lembram que a gente falou sobre gerar transformações, gerar reflexões, contribuir para que os espaços sejam mais justos de trabalho, todos os espaços, né, que a gente convivência, consiga né? contribuir para as reflexões, para que as pessoas pensem diferente, criem novos caminhos, novas alternativas. Tá, vai, Cláudia, tu quer jogar outra? Eu quero jogar outra. Na linha da Cíntia... Outra carta, nós podíamos trazer um baralho, é Baralho. cada uma que joga um tema. Ai, nós Ah, podíamos joga. trazer um baralho sugestivo Se hoje. nem Faz uns sem 3 baralho eu minutos atrás consigo que eu pensei falar, quem dirá com baralho, né? Daí perdida. acabou tudo, né? A gente vai cronometrar 2 minutinhos pra cada um. Vai lá, Pode Cláudia. ser. Não, na linha da Cíntia, assim, de entrevistar, teve uma pessoa que me disse, assim, que ciúme é projetando o que tu faz no comportamento do outro. Eu queria que vocês acham que é isso Eu mesmo. anotei Por isso, exemplo, gente, eu anotei eu isso. falei que eu sinto ciúmes, né? Eu falei assim, essa história de tá conversando muito perto, tá encostando e tal. E eu sou uma pessoa que fala expansivamente e eu encosto nas pessoas Bastante. sem maldade, sem conotação sexual no toque. Não tem nada de... É só... É Sinestésica, essa É. palavra. Gosta de... Eu acho que eu queria ser gringa, então eu faço assim com os braços e tal. Só não derruba o vinho, Vou controlar mais um nem a taça, que ela quebra. pouco. Então... Tudo para interromper a Cláudia. Mas assim, eu sinto ciúmes de coisas assim, mas não é por conta do meu comportamento, entenderam? Sim. Mas vocês acham que realmente existe isso, de pessoas que controlam muito o parceiro, porque na realidade são quem apronta? Tem até, eu li em algum lugar um tempo atrás, tem 2 tipos de personalidades que tende mais a ter os ciúmes, que é uma personalidade assim, mais narcisista, essa coisa mais... E o Ai, como é que é o nome? Borderline. Esse aí, que tem essa coisa assim do... meio Mas centrado... borderline, eu acho que é um distúrbio Mas é uma pessoa muito mais intensa, né? Ela é uma é. pessoa muito intensa, E ela ela- vive tudo muito, assim. É E muito daí deprê diz que e são, muito animada, e daí diz que esses dois entende, mas tem pessoas que têm características, não necessariamente tão patologicamente enquadrados nisso, mas tem algumas, né, e daí que tem essa coisa do ciúme extremamente acirrado, assim. E que às vezes, em alguns momentos, nós também podemos apresentar comportamentos sem nenhum tipo de consciência, né? Então eu fico assim pensando que daí entra essa coisa de que tu diz assim, o que eu faço pro outro, né? Por que eu tô preocupada que o meu parceiro vai lá com os amigos jogar futebol? O que eu O faço que quando que eu vou faria jogar quando vôlei? eu vou? Mas É. aí isso se aplica não só aos relacionamentos, dá para levar para outras esferas. Hoje eu tô pensando em trabalho, em outras questões. Vamos dizer Tá assim... perdoada. Não, vamos dizer que a pessoa não tem ética, que ela rouba. Ela vai ter medo de ser roubada. Ela vai tomar todas as precauções para que ninguém passe a perna nela. Ou se ela faz as coisas sem cuidar todos os trâmites legais, todos os processos normativos. Ela vai ter medo de ser enganada por um contrato com alguma cláusula secreta. Secreta não lida. Ela projeta no outro a personalidade. personalidade. Das intenções Ou, dela. né? Não necessariamente, mas Existe existe. um termo psicológico que é a projeção, né? Mas Sim. eu acho que não Espelhamento. se aplica aqui. Acho que Não é- aqui eu outra acho que eu usei coisa. errado. Não é Eu acho que espelhamento. Não, espelhamento é diferente também. Mas enfim, tem uma coisa assim de tu olhar Mas no não outro aquilo necessariamente. que tu faria, né? Não vamos criar atrito, né? Não quer dizer que quem chega em casa enciumado ao extremo tá aprontando, né? Não. gente? Não. Mas E daí foi é uma um outra dos pergunta tipos de que eu fiz. possibilidade. Foi uma outra pergunta que eu fiz, e daí eu fiz essa mesma pergunta para homens e mulheres. Eu achei fantástico. E daí eu disse assim, bom, sabe aquela história quando chega em casa, ou tu pega o telefone e diz assim, o que tem no teu telefone? Eu acho que tu tá fazendo alguma coisa, eu acho que tá... E daí as meninas disseram assim, se me pergunta isso, eu fico pensando, ele tá dando bola para mim, tá preocupado comigo. Eu digo, sério. Fui perguntar, é uma menina, e daí me chamou bastante atenção, e fui perguntar para um homem, né, mais maduro, e eu disse pra ele, e quando assim, por exemplo, tu chegasse em casa e a tua esposa dissesse assim, fulano, o que tá acontecendo? Fulana tá te ligando, vi tu falando com ela, isso e aquilo, vai dizer, é trabalho, não tem nada a ver.
Mas se ela continuar insistindo, ele diz, daí eu fico doido da vida. Eu digo, tá, mas tu fica doido, e se for real? Não, se for real, tu dá uma disfarçada, tu desvia do assunto. Agora, quando não é, eu quero botar um ponto final. Isso me lembra uma criança que tu Nossa, acusa. E olha. daí eu achei muito interessante ver. Atenção, mulheres. A dica A tá dica aí. tática. Tática. Quando Mas- ele ficar tranquilão, desviando de assunto, é porque tem. Tem. Se ficar brabo e disser não tem nada. Nada. Mas não tu tem, pode será? pegar o exemplo de uma Pois criança. não sei se todos, né? Não, eu não também deve não ser, sou não da tem regra, generalização. Não tem fórmula, Não tem né? regra. Eu acho que não Eles tem. devem ficar vendo um Nem faz aquela assim, do outro faz olho o da outro. comunicação, né? Que eu não vou falar agora, mas aquela coisa de olhar para um lado, olhar para o outro, tá mentindo, tá falando a verdade, faz sentido para quase a maioria. Para Então, cima, para baixo, em algumas situações, eu acho que se aplica, Só que mas assim, tem treinamento não aplica pra 100%, isso. tá, gente? Sim, aqui não dá, Elas estão Eu simplesmente... vou olhar só. Eu vou olhar só pro copo agora. Que loucura. Tá, Gente, tá louco. Não, mas a gente tem eu acho que vou voltar de novo na comunicação, é que chato. Não, tá bom, a Mas, gente é, tá não se aprendendo. reprima. Pensa, não se reprima. Não, mas pensa assim, ó. Se tu for olhar nesse mesmo princípio de que tu julga o outro, tu cria expectativa sobre o outro a partir daquilo que tu faz, né? Então o inverso também deveria ser proporcional. Eu não faço pro outro o que eu não quero que ele faça pra mim. Não? É que depende do Sim, quê? se tu não for homem, né? Por quê? Porque se tu for homem, tu pode fazer o que se tu não for quiser, eu. porque a sociedade passa a mão e diz, Eu ia é só um gurizinho. É que ele é, sabe, os homens precisam disso, né? Tu quer dizer que uma pessoa não faz pra outra porque ela não gostaria que fizesse pra Não, na realidade, a Luciana tá propondo isso. Que a Essa- pessoa a pense reflexão antes sobre de isso. fazer. É. Assim, ó, Se se eu- eu quero Mas aí tu fazer... tá acreditando que o ser humano é bom, né? Aí tu tá partindo do princípio que as pessoas são boas, Racionais, éticas, racionais. do é. bem. E tu tá afirmando que elas não são. Tu poderia provar que elas são? E tu poderia provar que elas não são. Estatisticamente, eu poderia dizer que a gente é muito mais falho se a gente pegasse todos os erros da humanidade, né? Olha, Eu acho que nós vamos terminar essa conversa, porque nós vamos ficar até amanhã de manhã. Um contraponto aqui, que ser falho não significa não ser bom. É. depende da Aqui falha. caberia um sonzinho, né? Porque É. eu posso Pausa falhar, para pensar. né? Eu posso falhar, mas necessariamente não tem um ato de ruindade E se nisso. a minha falha for ficar 1 ano transando com outra pessoa escondido da Isso minha não Ah, é quem uma disse que falha. isso é uma falha? Isso não é uma falha. Depende, não. Olha só. Ah. Se nós estamos numa relação onde isso está acordado, Ah, eu não bem. tô errando. Daí Certo. também não é traição. Não é maldade. Agora, Tá. se eu sei que a E aquela a pessoa- história de bala trocada? Tá, mas aí nós vamos partir do... Vamos começar de novo. É, Vamos começar Vamos de novo. pegar da Nós falha e do estamos ser numa ruim. relação onde a gente tem um acordo de fidelidade. Uhum. A gente parte do De princípio... exclusividade, tu quer dizer? Exclusividade. E aí eu rompo isso, fico 1 ano tendo relação com outra pessoa, até filho, porque tem até isso, né? Tem até filho lá com a outra pessoa. Tu acha que uma pessoa dessa é boa? Tá, Não, mas por daí que não tu é chamou falha. de falha? Isso não é uma É, falha. Isso tá rompendo um contrato. Não, mas é muito erro. mais Não. com uma falha. É É, mais muito com- mais é. que um erro. É sacanagem. Pois então, É. e essa Tá, não. pessoa é Tá, mas boa? peraí. Não, mas é que Se a quando tu gente já falou em falou falha- tantas vezes aqui que o ser humano não é monogâmico, todo mundo concorda? Que não somos naturalmente Eu monogâmicos? concordo. Sim, mas uma Então coisa por que, nós isso é somos tão na- criminoso? Não é Criminoso, não é. criminoso Tão é. mal? Não é também. Criminoso é, ou ruim é, combinar uma coisa e fazer E outra. fazer É, outra. eu acho que esse que é- essa É a como Com- um contrato na de consciência, trabalho. isso. É como um contrato de, acho que de é amizade. amizade, é. Não, eu acho que É quando tu deixa Tá, claro mas pro então a outro. pessoa... Gente, qual nós a estamos deixando os expectativa? nossos espectadores mal. Porque pensa, todas as pessoas que estão nos ouvindo, que já traíram sem combinar, como estão se sentindo as pessoas mais más desse mundo? Não, eu não falei a São palavra más. má no sentido assim, Não, perverso, não, peraí, vamos lá. maquiavélico. Tô Mas tem provocando, uma coisa, Miriam. tem uma Relaxa. coisinha aí pra tu Não, pensar. não, mas vamos lá, vamos lá. Relaxa. O que a Miriam falou foi uma outra coisa, É, né? eu tava Ela não disse entre alguém ruim que e falho. que- Nem que tava entrando na questão. traiu ali. É. Não, ela passou Mas um o meu debate ano com ela era sobre ser bom ou traindo. ser ruim a humanidade. Então eu tô nessa Eu ainda. tô falando nível, porque assim, ó, digamos assim, Agora a gente vai ter que fazer aquela história, errei. nível tudo. de maldade, assim vai ser, É, o nível por de exemplo, assim, falha. Nesse livro aqui tem um exemplo, por exemplo, de uma pessoa que saiu numa viagem de trabalho, encontrou uma colega da vida inteira e foram ter a transa que eles não tiveram lá na adolescência. Sabe aquela coisa, vamos curar o passado? Entendeu? E aí ele fez a burrice chegar em casa e contar pra esposa.
Porque é burrice. Por quê? Tá, por quê? Porque ele não Deve queria... ter sido um também momento fiquei pensando, grandioso. Porque ele não Sim. queria mais... Eles não queriam nunca mais se ver, aqueles dois. Eles Sim. tiveram uma transa e deu. Então, ele voltou pra casa, só que nessa relação de confidencialidade dos dois e tal, ele disse, olha, eu encontrei pessoa trans aí, acabou o casamento, tava os dois sofrendo, eles tinham uma relação ótima, Mas ele não ficou a vida maravilhosa. inteira pensando que ele É, estava eu escondendo acho que isso foi uma dela e situação, sofrendo com é. isso. Não, ele chegou em casa Ele foi autêntico e e falou. contou. Pra mim, ele E foi... ela não soube lidar com a autenticidade Não soube- dele. Daí, de Exatamente. novo, é muito mais sobre as necessidades dela do que... Isso eu considero uma falha, tu entende, Isso, Cláudia? Tá, não, é isso Aí aí. eu entendo uma... Porque assim, o ser humano tem... Ele Então, falhou, foi lá e foi honesto. Tá, então contou. se for uma vez só é falha. Não. Se for planejado. Não, se for e depois contar, tá beleza. Ou Então, assim, sentir se for remorso. Tá beleza, de mas contar- destruiu o Não, casamento. não, ou gente, sentir não. remorso. Tá beleza, Ai, destruiu o cara, casamento. Gente, assim, ó, sentir remorso. É. Porque nós estamos falando de gente que não tem remorso. Ah, tá, que daí quando é mal, pego, daí é ainda ruim. diz assim, a culpa foi tua. Tua. Tá, mas porque tu tá peraí. gorda. Não, a culpa é porque tua é tu uma não sei o coisa, quê, mas não tem tarará. remorso, não faz sentido. Porque se eu pratico a CNV e eu me responsabilizo pelas minhas decisões, não vou sentir remorso. Tu não Meu vai ter Deus. arrependimento de fazer outra pessoa Se tu sofrer. tomou a decisão, tu te responsabiliza pelas tuas decisões. Não, tu Tu pode- sabia que ela ia sofrer. Tá, mas tu não Nem tem sempre. remorso. Às vezes tu não mesmo sabe assim. que vai sofrer. Remorso seria sinônimo de arrependimento? Então, remorso pode ser arrependimento, tá? Tem que ver na etiologia da palavra. Vamos lá. Com licença. remorso. Com licença, ou ouvintes, assim, vou ó, pesquisar. ou sentir, assim, ó, Óbvio, teve a ajuda contexto. dos universitários. Estamos bem hoje. porque, assim, Luciana, eu entendo que a pessoa, ela tomou decisão. Eu aceito que eu estou cometendo, fazendo uma falha. Tomei essa decisão, aceito ela, não vou culpar mais ninguém sobre isso. Mas ao te contar, eu vejo o teu sofrimento e isso me incomoda, me faz sofrer. Isso me mostra que tem uma certa humanidade ali. Mas aí Outros esse sofrer do outro tem a ver com ele. Não, mas a gente tem que ter empatia, pelo amor de Deus. Mas né? empatia é o quê? É se Ai, colocar... gente, colocar no vamos lugar voltar do para o ciúme, porque senão nós vamos perder o Esse foco. negócio, né? tá? Nós estamos no foco traição, ao invés de ciúme, né? Gente, Daí a volta, gente foi pro volta. corpo, desviou a a gente foi rota. pro corpo de novo, né? É, Pra questão... Tá, eu não sei por que, de que a tua posse. taça Eu não tá sempre sei, cheia mas e ela eles enche ficam sozinha. falando que não tem ciúme. Eu acho que E tão tem aí o que ciúme nem rolando louca, e né? nós aqui em ciumenta estamos Ah, mais então longe, quietinho. né? Como é que foi? Ciumenta pelo vinho? É isso? Depois vocês escutam Esse o é um podcast e ciúme vão ficar atávico. sabendo o que a gente fala. Elas vão, elas Líria, depois conta pra quando gente, elas por que que olharem... isso aqui tá aqui. Ai, Tem uma bolsa aqui. Linda essa bolsa. Com uma pedra vermelha. Esse é o break pra todo mundo resfriar. Isso É, aí. isso Aliviar aí. as tensões. Gente, olha só, o podcast, como a gente falou, assim, tem mais negócios também, né? Isso aí. Então, dentro desse cenário de negócios, a gente quer parceiros, tanto para trazer, por exemplo, uma espumante, um vinho, Uma qualquer cerveja. produto bacana, legal que você quer mostrar pra gente. Pode ser uma comidinha, um pão, uma cuca, uma geleia, enfim, tu faz um produto diferente. Tu quer que a gente mostre pra todo mundo que assiste podcast no Brasil inteiro? E no mundo? No mundo. Porque lá pra na gente- Alemanha eu vou assistir. Olha aí, ó. Uau. Luciano vai Só pra dizer que Alemanha. dá pra assistir lá, tá? Então, Só pra reforçar. manda pra gente o teu produto com as descrições pra gente provar que a gente vai tratar com o maior carinho o teu produto, tá? E hoje a gente vai apresentar o produto, então, da Genoveva. A Genoveva, a gente tá na cidade de Teutônia, ela é da cidade de Teutônia, uma Do Rio artesã Grande do Sul. Do Rio Grande do Sul, No Brasil. no Brasil. E mais especificamente do bairro Canabá. da rua. Ah, não, a rua não. Não, A diretora disse que não precisa da Ah, rua, tá. Bom, enfim, gente, olha só, a Genoveva, conheço um pouco da história dela, ela começou a fazer crochê, assim, como um artesão, como um hobby, Um hobby. e ela descobriu um mercado, né, que é o mercado de bolsas de crochê. Então, ela tem se especializado em fazer bolsas. E é tá? linda. Linda. E ela tem uma habilidade incrível. Então, assim, essa aqui é uma bolsa super transada para usar, por exemplo, na night, né? Gente, Tá vendo? Tu viu? o que Tá é? vendo? Depois fala do meu vocabulário. Tu viu? Ela, a Tá. bolsa Night. super transada para usar na night. Tá, então assim, ó, bem... Ela já foi vendida. Ela combina. Então, assim, ó, é tudo personalizado, tudo feito à mão, tem uma etiquetinha aqui. Ela tem um ponto de venda junto com as artesãs de Teutônia, mas ela também expõe no Brick da Praça, em Canabá, quando acontece.
A Genoveva, ela tem Instagram, ela tem A gente Facebook. pediu o Eu vou arroba postar dela. lá nos stories também, depois pra gente, pra quem gostar, quiser achar, e podem chamar a gente também. E tem mais uma coisa legal. Por exemplo, a Cíntia hoje tá com esse casaco maravilhoso e ela vai querer usar esse look e ela quer uma bolsa combinando com esse look, tu pode pedir, né, pra personalizar a tua Gente, isso é bolsa. incrível. Bolsa Então, personalizada. gente, eu acho fantástico aquelas Ah. carteiras, assim, pra ir pra festas, Sim. enfim, né? Então, assim, gente, valorizem o trabalho local, comprem de artesãs, né? Compre E- local e leve para o global. E Isso leve pro aí. global. Isso é um bom presente, né? Porque, enfim. Acabei de me presentear. Opa, olha que Mas legal. linda. Ou tu acha que não combina comigo aí? Pronto. Acho Nossa, que super combina. combina. Nossa, Super. super, Olha, né? super. Super Olha combina. só que Aprovou. legal. Gente, e assim, né? Eu já tô querendo pra mim uma carteira, sabe? Tipo carteira de festa. Que Sim, tu põe batom, tô. celular, assim, um cartãozinho e aquelas. Eu acho. Lembra que a gente fez mais elas lá em Estrela e a Aline tava usando uma carteira maravilhosa de crochê também, pink, assim, maravilhosa, né? Então, e essas peças são eternas, né, gente? Isso Elas que é são uma das coisas que eu ia te eternas. comentar, que eu gosto muito, tudo que é feito assim pega um pouquinho de arte, por conta disso, que passa o tempo, né, transcende. Tu vai ter, Vocês viram Pra que hoje sempre. veio outra Cíntia? Sim, hoje Aham. veio outra Vocês Cíntia. viram? minhas... Explica essa vibe. Não, o que é a pessoa que gosta de mudar, né? O que dá para mudar, a gente vai mudando. O tempo vai passando. Então, hoje eu troquei a lace, tô com uma lace diferente, lisa Tá, hoje, pra quem vocês não viram? Tá enxergando Quem a não tá gente, tu diz enxergando- o que é lace. Lace, pois é, como é que eu vou fazer essa tradução do que é lace, né? Eu brinco que não, eu digo, não, mas a lace nada mais é do que uma estrutura de cabelo. No passado chamaríamos de peruca, mas isso é antigo, eu sou uma pessoa jovem e chique, então o negócio aqui é lace, né? Ah, Eu fiquei maravilhoso, mordendo a minha língua maravilhoso. porque eu pensei, eu não vou falar. Eu não vou falar. mas porque daí deve ela ter falou. uma coisa muito errada se eu falar isso. Não, não Ainda tem bem problema que eu falei. guardei. Esse lugar é de fala da Cíntia, né? Porque ela que tem, ela que usa, ela que sabe. Não é mega hair. Não é mega hair. O mega não. hair, ele fica Amarrado, vinculado né? ao cabelo, né? Pode ser com um ponto italiano, pode ser com uma cola à base de queratina, já usei. Mas eu agora fiz a opção das leis, porque eu tô fazendo um processo de transição capilar, então daí dá pra ir brincando, assim, jogando. Um dia tá crespa, outro dia tá lisa. Já encomendei umas outras duas, vocês vão ver aí pela frente nos próximos dias. E vai ter colorida. Pois é, eu não sou muito adepta ao colorido, né? Eu fico aí nessa coisa meio tom chocolate, nem assim indo para um tom mais claro, né? Não sou muito. Eu gosto mais. Nesse ponto eu já sou um pouquinho mais conservadora, né? Mas já mudo, já em mudar o cabelo, acho que já sai do conservadorismo pra... Não, não dá mesmo. Pra dizer que é Mas conservador. assim, vamos fazer trocando um pouquinho, né? Então, vamos ver. Agora eu assim. posso ficar com ciúme. Ciúme. Não, mas nesse caso seria inveja. Inveja de não estar fazendo coisas diferentes com o meu cabelo cada semana. Ah, mas eu vou te dizer. Não quero. Mas eu posso te dizer que tu pode usar lace que tu quiser, porque também tem uma coisa que a gente precisa esclarecer, que as pessoas acham que lace é só para as pessoas pretas, e não. Pessoas... Não, eu nem pensei nisso, não, na mas verdade. tem uma tendência, se tu acompanhar assim, em redes sociais e venda hoje, até porque o mercado, né, de cabelos afros, ele está muito em alta, e daí acaba tendo uma tendência, né, com isso, assim. Mas não, a lace é para todos, né? Gente, eu levei um compartilhar. susto. Ai, o quê? Já acabou o nosso Podia tempo? compartilha, ainda dá tempo. Já passou do tempo, mas vai lá. Jura? Uau. Não, eu acho que assim, tu podia compartilhar com a gente, no nosso grupo lá do Whats, o Instagram das pessoas com quem tu busca as tuas leis. Até Claro. pra gente publicar lá, pra saber, de repente alguém de Teutônia tem interesse. Eu não sei se aqui na região Pra tem. poder experimentar. É isso aí. Conhecer e ter Começa a acesso. conhecer e ter Pode acesso. mais leite. Pode mais lace, pode Será que mais ela lace. manda umas leis Umas pra leis pra Pode, Pois menos é, ciúme. tu sabe que eu vou mandar uma foto aqui do nosso Tu manda, Pode Mais Nada, e pedindo pra mandar umas laces pra mulheres diferentes, assim como nós, quem sabe, né? Inclusive, é bem legal, porque, por exemplo, assim, eu sou
super clara. Qual é o tipo de cabelo que poderia combinar? Eu acho que tem um pouco isso, assim. Tem. Tipo, daqui uns dias a gente tem uma festa, tem um baile, alguma coisa. Tu não quer mudar a estrutura do teu cabelo, mas quer mudar. E isso é legal. Entendeu? Tu sabe que tu pode fazer assim, eu tô de cabelo curto, eu quero botar um cabelo longo e talvez mais claro. Ou mais escuro. Eu gostaria de usar ruivo, né? Essa coisa assim, então. Né? Já Daria. quero, já tem um cabelo azul, já pensou que Tem, maravilhoso. tem. das minhas, eu também tava pensando num bordô. Ai, gente, Tem eu sonho um em ser lindo- ruiva, mas eu acho que isso a gente pode deixar pra Pra um um outro, dia, é. né? A gente já trocou o tema 10 vezes, mas tá ótimo, tá muito bom. Olha, ó, a nossa produtora aqui, ó. Ó, Corte. Eu acho que o podcast tinha que durar, sei lá, 2 horas. A gente A gente pode negociar isso, depende do apoio. Depende do apoio que você Ah, tiver. que faz-me rir, Faz-me né? rir. Depende Isso das aí. curtidas, dos compartilhamentos, da divulgação. Isso aí. Daí a gente segue. Gostou? Segue lá, segue mais, multiplica. Aham. Que a gente pode mais. E podemos mais. E a gente tem que começar a pensar nas nossas convidadas e convidados, né? Isso mesmo. Daqui a pouquinho. E é importante lembrar que neste espaço cabe mais homens, né? Cabe, A gente cabe, quer pode o mais, ponto. pode Teria mais. sido muito bom um homem aqui pra falar da visão dele. Se nós, do lugar dele. se nós deixássemos ele falar, tá? É, na realidade, A gente eu acho promete que tenta. que a gente pode falar sobre ciúme de novo e pode incluir a Nossa, fala pode. masculina. Tá, e acho mas que é bem, numa bem outra vez. interessante, né? Porque a Sim, gente vamos mal, esperar agora. mas a gente mal começou a falar e descobriu que tem vários tipos de ciúme, várias categorias de ciúme, Tá, mas o né? próximo não ia ser sobre amizade? Aí pode próximo falar um é sobre pouquinho amizade. de Pode. ciúme também, né? Porque amizade Ah, é? gera muito sofrimento também. Já tem algum depoimento. E eu posso falar porque eu não sou psicóloga. Tá. Polemizei agora. Novo tema. Psicóloga Então também. tá. Tchau. Vamos dar tchau? Tchau, gente. Não, eu tava falando dos casos, por isso. Não, mas a gente pode. Acho que as psicólogas podem contar. Bom, tanto é que nos livros aqui, né? Elas a gente- contam. Elas contam, só mudam os nomes. Né? Eu acho, sim. acho nada melhor do que experiência da vida real, né? Top, Isso top. aí. Então tá. Então, até o Até mais, próximo até Pode mais. Mais.